Vai começar o Estadual 2025. 7 equipes, um desejo e o sonho de erguer a taça de campeão. Não é exagero nenhum dizer que são todos contra o CRB. E por que a gente diz isso? Porque o CRB tem sido hegemônico nessa disputa. Tem dominado o campeonato estadual num corte mais amplo nos últimos 15 anos, vamos dizer assim. O CRB tem sido o time que mais conquistas tem, que chega em todas as finais e que tem dominado as ações. Quando digo que são todos contra o CRB, é que cada um deles quer ser campeão e também evitar um tetracampeonato do time regatiano. O CRB que ganhou 22, 23 e 24. Abre a temporada de 2025 tentando um tetracampeonato. Não será uma tarefa fácil, mas é claro que a gente coloca de forma muito tranquila o CRB como um favorito para a conquista do título. E se confirmar esse favoritismo, ele chega ao tão sonhado tetracampeonato. Quando eu digo que o CRB é favorito ou um dos favoritos, é porque nessa trajetória que a gente está se referindo, num recorte assim dos últimos anos, eu já perdi as contas, mas é o CRB numa sequência de 13, 14 finais consecutivas. Então, o time que conquista a maior quantidade de títulos nesse período e que vem a todo esse período sempre na final do campeonato, óbvio que você vai apontar o CRB como um dos favoritos. Então, não é complô, então é todo mundo querendo derrubar o CRB, não é no sentido de armação, de todo mundo jogar contra o CRB, não é isso. É que os outros times querem ser campeão e se incomodam quando você tem um time que é dominante nesse sentido, né? Dominante nesse sentido. Então, o CRB é o alvo a ser derrubado, é o time a ser batido, porque ele construiu isso nos últimos anos. Então, o campeonato alagoano tem essa característica de até se brincar assim de todos contra o CRB para evitar que o CRB chegue a um tetracampeonato. Campeonato também um pouco diferente, porque já começa com o desfalque de uma equipe. O Igaci desistiu. Dos 8 que disputavam a competição só tem 7 equipes. O Igaci foi rebaixado, só volta à competição em 2026, mas pela segunda divisão, e ainda vai ter uma multa para pagar de R$ 50 mil por deixar o campeonato depois que o campeonato já estava consolidado. E o que é que consolida o campeonato? É o conselho arbitral, onde você reúne todas as equipes, discute, traça as regras e meio que assina uma ideia de compromisso de disputar a competição. Depois disso, qualquer coisa que vier, você arca com as consequências. Infelizmente, o Igaci desiste,
por dificuldades junto à prefeitura lá da cidade, por ausência de recursos, e aí deixa o campeonato, perde todos os jogos por WO e é o time rebaixado nessa temporada. Há uma preocupação de todos que fazem a competição que essa ideia do campeonato é uma ideia que preocupa a federação na competitividade do campeonato. Por quê? Porque é um campeonato que não terá rebaixamento. E se não tem rebaixamento, clubes podem diminuir, por exemplo, investimentos. Então você tem um time que começa mal, por exemplo, toma 2 pancadas nos 2 primeiros jogos, o terceiro ele empata. Pode ser que seja um time que libere jogadores, que passe a jogar com seu time de base, com time sub-20, para já não investir muito, porque não vai mais para canto nenhum. Dificilmente vai conseguir classificar, mas também não vai ser rebaixado. Então, essa ausência de competitividade que pode acontecer preocupa a federação e por isso que a federação acha que é ruim quando você tem um campeonato que não tem um rebaixamento entre aqueles que estão disputando, porque o rebaixamento já aconteceu antes mesmo da competição começar. Mas rodada inicial do campeonato tem amanhã, no sábado, 16 horas, no Alfredo Lee, em Penedo, o confronto entre Penedense e Murici. No domingo, outras 2 partidas. O CSA recebe o CSE no estádio Rei Pelé e o Coruripe recebe o Asa no estádio Gerson Amaral, no litoral sul, na cidade de Coruripe. Então, são esses os 3 jogos que abrem o campeonato e que terão cobertura, acompanhamento aqui da TV Esporte Alagoano, do site esportealagoano.com.br. Mas eu citei o CRB e preciso citar algumas outras equipes. Aparentemente, você pode imaginar um CSA mais competitivo para este campeonato estadual. Nos 2 anos anteriores, foi um CSA titubeante, com dificuldades e sequer chegando às semifinais, nem ficando entre os 4 melhores da competição. E isso, sem dúvida nenhuma, é algo inimaginável para o maior campeão do estado, para o time com maior quantidade de títulos no campeonato estadual. O começo de temporada do CSA, com classificação para a Copa do Nordeste, mostrando um time com competitividade, com uma força de competir, ainda sendo um time que está sendo formado, mas mostrando um futebol competitivo, dá a possibilidade ou dá a impressão de que o CSA possa mudar a realidade dos últimos 2 anos, quando ele sequer chegou à semifinal. Então você tem um CRB favorito, você tem um CSA pelo peso da camisa, pelo peso da história, por ser o maior campeão e por ter começado o ano atingindo metas, classificando para a Copa do Nordeste, conseguindo 2 vitórias na pré-Copa do Nordeste, dá a impressão que pode ser um CSA que também precisa ser colocado como favorito. E você tem o Asa, apesar de ter
sido eliminado da pré-Copa do Nordeste. Nos últimos 3 anos, o Asa foi finalista nesses 3 anos. Um ano, o CSA ainda estava nas semifinais, mas foi eliminado pelo CRB. E nos outros 2 anos, o Asa meio que aproveita esse vácuo da ausência do CSA e diz, epa, se o CSA não está se colocando como um grande, que eu vou aproveitar esse espaço e estou nas decisões, nas finais, estou brigando pelo título. Então, um time que chega 3 vezes consecutivas numa final e que após CSA e CRB, o time com maior quantidade de títulos no futebol do estado e o time do interior com mais conquistas, então você tem que considerar o Asa também como um time a brigar, a estar muito, vamos dizer assim, muito próximo de ser um time competitivo para lutar, literalmente, para chegar de novo a uma final, para tentar recuperar uma hegemonia, se não me engano, desde 2012 que o Asa não consegue um título. 2012 ou 2011, algo nesse sentido. Faltaria aí mais um time que você pudesse chamar a atenção para ser, vamos dizer assim, aquele time que surpreendesse, que garantisse classificação para uma semifinal ou que até, dependendo do desenvolvimento da competição, pudesse sonhar com a final de campeonato. E aí, eu teria 2 opções do que a gente tem observado de preparação, do que a gente tem observado de expectativa, de formato de trabalho, do trabalho que está sendo realizado. Indicaria que essa quarta força ela está dividida entre CSE e Penedense, que nesse início de campeonato, sem a bola rolar, sem muitos dados, né? A gente imagina, pelo trabalho do que viu, por algum amistoso que você viu uma transmissão, pelos jogadores que estão, pelo trabalho dos técnicos, pela estrutura que está sendo ofertada, que CSE e Penedense seria os grandes, vamos dizer assim, favoritos para serem essa quarta força do campeonato estadual nessa temporada. Então, a bola vai rolar, virão todas essas expectativas em busca de um campeonato forte, de um campeonato efetivo, de um campeonato grande, e torcer, literalmente, para que a gente tenha um campeonato forte, competitivo, com muitas emoções e com a paixão do torcedor sendo exacerbada no campeonato estadual, né? Que todos os estádios tenham sempre bons públicos, que a gente tenha um campeonato muito forte e que as coisas todas funcionem da melhor forma possível para que o campeonato seja bem positivo. Foi uma semana de preparação, como a gente diz, de pré-temporada, de ajustes dos últimos trabalhos da arbitragem, e a arbitragem de Alagoas, nas últimas temporadas, tem tido grandes trabalhos sem grandes problemas para o transcorrer da competição, mesmo não sendo uma federação ainda que consiga ou que possa ofertar VAR para todos os jogos. Isso é um sonho ainda distante. Já se coloca VAR nas semifinais, na decisão do campeonato,
mas ainda é um campeonato que não reúne a condição para você fazer, por exemplo, esse tipo de investimento. Mas vamos torcer para que o campeonato seja o melhor possível e aqui no projeto Esporte Alagoano, na TV Esporte Alagoano, no YouTube, no site esportealagoano.com.br e nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, enfim, todos esses locais, a gente vai ter uma cobertura efetiva de tudo que estará acontecendo no Campeonato Estadual 2025.